Alô pessoal, um abraço para todos, uma ótima e maravilhosa quarta-feira. Aqui estamos nós tocando o barco da vida e, claro, registrando um pouco de tudo, né, que a gente acompanha no cotidiano, no dia a dia. Dentre tantas coisas que a gente vem vislumbrando aí e acompanhando, inúmeras coisas assim que parece que nós estamos caminhando realmente para o grande final. Mas ainda não. Ainda não, porque são muitas injustiças, muitas maldades, muita falta de competência, muita falta de responsabilidade. E a cada mês que passa a gente pensa que as coisas vão ter resultados, vão ter realmente conclusão de trabalhos inacabados e nada disso acontece, né? Há uma situação terrível e ela sempre vem acompanhada de informações de Brasília, né? Luta-se por tantas coisas e busca tantos instrumentos para beneficiar a nação e na maioria das vezes não dá em nada, não resolve-se nada. A imprensa nacional, ela destaca, né, sempre algo assim interessante no que se diz respeito a um pouco de tudo, e a gente percebe que a TV ela está perdendo espaço cada vez mais para as redes sociais. Hoje as pessoas ligam a televisão e se atenam, né, elas são sempre mais direcionadas para o celular. E vendo esse montante de coisas, de situações, né, que a gente acompanha também pela imprensa nacional, a gente percebe que não estamos caminhando para definições, para conclusões, para resultados óbvios, né? E quando eu falava de Brasília, eu aqui pensava justamente em algo assim, que viesse trazer resultado para as pessoas, para os cidadãos, para o desenvolvimento desse país. Nós sempre estamos caminhando para uma situação tenebrosa das coisas. A suspensão de emendas pode intensificar crise entre o Congresso, né? Ex-delegado-geral é executado na Praia Grande, e foi alvo de atentado do PCC. Isso, a notícia... Esse tipo de notícia vem tomando assim rumos assustadores, né? E obviamente que a polícia tenta dar resultados e dar respostas aos cidadãos e a eles mesmos, né? Porque aquele caçador agora virou caça, né? As estruturas criminosas, elas se apossaram de tal maneira do espaço, né, e avançaram cada vez mais, que está chegando a pontos assim inexplicáveis de tudo aquilo que a gente não esperava que viesse a acontecer. Ou seja, os indivíduos de alta periculosidade, eles avançarem de tal ponto, mediante a querer inibir, né, a querer estancar a ação da autoridade. Claro que um homem, né, policial, delegado, um policial comum e tal, ele se mostra ativo e combativo ao crime,
ele vai sempre estar sendo perseguido pelos marginais, mesmo depois de aposentado, principalmente depois de aposentado, porque ele se torna presa mais fácil, não tem aquela estrutura policial que tinha no passado ao redor da própria autoridade que comandava aqueles policiais, enfim, fica mais fácil para ser monitorado e ser abatido, mas abatido mesmo como ave, né? Abatido como uma presa fácil. E perde-se uma pessoa que tinha uma boa índole, perde-se um pai de família, perde-se um bom cidadão, perde-se aquela estrutura de competência que aquela pessoa tinha, com atos criminosos e, assim, assustadores, né? Coisas maquinada, montada e destroem vidas, ceifam vidas assim, como se fosse natural, né? Abater uma pessoa e ficar por isso mesmo e tal. É mais uma investigação, é mais um problema. Claro que os problemas eles vão sempre existir e tal, mas está chegando a tal ponto de formas assim insuportáveis, né? Em tanta violência, em tanto desrespeito, em tanto vai deixando para lá, vai se protelando, vai. E é isso que acontece. Aquele ativista dos Estados Unidos que foi morto, né? E o indivíduo que matou o ativista, a gente pode perceber que as autoridades americanas já tomaram providências e ele pode ir para o corredor da morte, ele pode ser condenado à pena de morte. Por que não uma ação mais rígida às leis para combater o crime, para definir, né, a culpabilidade de um indivíduo de forma assim contundente, séria, responsável? É incrível como um indivíduo de alta periculosidade no Brasil, ele foi preso 3 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes. Enfim, esse tipo de situação, ele sempre nos leva a cada vez mais a desacreditar do poder da autoridade, de não agir, de não tomar punho decisivo naquilo que é de importância de combate ao crime. E por sermos assim, alheios a muitas coisas que deveriam ser trabalhadas e decididas de formas enérgicas, né? Estamos vendo a estrutura se deteriorar, né? E se demolindo aos poucos. Lamentável, assustador, preocupante, né? Enquanto isso, lá em Brasília, os homens que estão na política, que estão no comando, né, na Câmara Federal, no Senado e a própria presidência da República, a gente percebe que há um desejo de se blindar, de se proteger, de não ser culpado daquilo que deve ser culpado, de ser realmente demitido do poder. Eu tenho dito muito em meus comentários que o político ele não tem medo do político, o político não tem medo da polícia, o político não tem medo de processo, o político ele tem medo do povo, o político tem medo em um cidadão dizer: eu não voto mais nesse candidato, eu não voto mais nesse político. E essa forma que arrumaram em Brasília de procurar se blindar, de procurar ficar incógnita, né, em suas ações maléficas, covardes contra a nação e
Eles procuram se engalfinhar e destruir o adversário e se propagarem no poder e se perpetuarem no poder e se manterem no poder. É assustador, mas eu tenho que apontar mais uma vez de quem é a culpa, né? De quem é essa responsabilidade, de quem é essa situação que toma proporções assim, sempre assustadoras. Assustadoras por quê? Porque é sempre contra a nação, é sempre os benefícios mínimos e ações maiores para eles, que tem o paletó, que tem o carro, que tem o segurança, que tem uma boa alimentação, que tem um salário avassalador, que tem uma conta popuda, e que tem as negociatas e outras negociatas e mais negociatas ainda. Isso nos cansa. Eu, pelo menos, com a minha humilde visibilidade das coisas, me vejo assim, decidido a não votar mais naqueles políticos que sempre se deram bem e sempre a nação votou. Votou por uma questão de todo mundo em bloco, de achar que aquela proposta daquele político é excepcional e que a situação agora será resolvida e que as decisões agora serão bem tomadas e que a gente vai ter realmente o resultado de N coisas que não deram resultados no passado e que no outro passado também não deram e que naquele governo não deu, mas agora nesse vai dar e claro que vai dar. E essa é a nossa grande ilusão. E essa é a nossa luta, né? A nossa briga com aquele eu imaginário, né? Vai dar certo? Eu pergunto a mim mesmo. Vai? Né? Mas será que isso pode acontecer? Nada, não acontece não. Mas já roubaram outras vezes. Mas vai, volta de novo. Não tem problema. Vai que agora dá certo. E toda eleição é essa batida, esse ritmo, essa sequência. Tem um ditado popular que diz: a batida do zabumba agora mudou, a batida do bombo mudou, mas mudou o quê? Ela mudou em quê? Ela não mudou, ela continua a mesma, as táticas são as mesmas, as velhas formas, né, de politicagem, elas continuam aí a céu aberto e tal. Não, porque nós agora vamos resolver o seu problema. A situação do país, filie-se a esse partido e aí você terá realmente uma resposta definitiva do... E aí entramos anos a fio. E aqui eu vou citar alguns nomes que eu, com o passar do tempo, tive oportunidade de acompanhar como cidadão e que a gente vê cotidianamente o mundo político, né, a céu aberto, vê frente a frente e acompanha e acredita e é enganado, e acredita e é enganado, e acredita e é enganado, e continua acreditando e continua sendo enganado de novo. José Sarney, Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff,
o mineirinho lá, que eu esqueci até o nome agora, e outras propostas, outras ideias, e outras pessoas que nós acreditamos, e outras pessoas que nem tanto acreditamos, mas elas chegaram ao poder e ao topo do poder. Ao topo. É incrível. Aqueles que não tinham qualificação para exercerem o cargo de presidente do Brasil, eu estou me referindo assim, não é em condições de serem cultos ou coisa desse tipo, é porque na realidade, pelo comportamento do indivíduo, a gente percebe que ele não tem capacidade de desenvolver, é uma alavanca, é uma chibanca, é uma enxada, é uma coisa morta, uma coisa que não sai do lugar. Ora, comparar um político ruim com enxada é até uma covardia, porque a enxada ela carpina o mato, né? Um poste, uma pedra no caminho, uma coisa horrível que não dá resultado. E a gente vai ficando velho, e vai ficando cansado, e vai ficando estafado. A luta diária pelo pão de cada dia, a briga contínua por uma coisa que você acredita e que não se tem resultados, né? A gente tira por uma pequena cidade do interior, onde uma Câmara de Vereadores, alguns brigam por benefício da população, outros não estão nem aí. Prefeito de cidades que demonstraram em sua campanha política disposição, capacidade, competência, valores, mostraram-se realmente dispostos a trabalhar pelo município. E isso não acontece. Enquanto isso, já se prepara para uma nova eleição. Enquanto isso, já se busca novas junções, novas ligações, novos discursos, novos projetos. E aqueles projetos que já estão lá, engavetados, e aqueles projetos que já estão em cima do birô, e aqueles projetos que já estão em pauta, e aqueles projetos que estão em discussão, e aqueles projetos que foram a pauta travada, e aqueles projetos que foram debatidos, discutidos, aprovados, sancionados, e não funciona. É isso que eu quero entender. Por que nós sempre saímos perdendo? Por que nós sempre somos o prejudicado? Em saneamento básico, em infraestrutura de um modo em geral, em atendimento médico, em segurança pública, em programas que venham realmente obter êxito, em não fazerem política com o próprio dinheiro do povo, em dar mixaria para as pessoas e elas se manterem de forma assim, acreditando que aquilo vai continuar. Eu tenho um auxílio do governo todos os meses e tal. Vem um problema gravíssimo, complicado, assustador, e técnicos em conhecimento, pessoas formadas, explicam e esclarecem esse problema da Previdência no Brasil. Não é nada implantado que venha obter segurança para o previdenciário, não é nada implantado que se tenha segurança para o trabalhador. Mas aquele cidadão é funcionário efetivo. Mas aquele ali é outro contratado e ele
não vai passar muito tempo. Olha, o efetivo bota moral, ele vai trabalhar quando quer, ele se impõe a isso, aquilo, outro e tal. O que nós vemos é simplesmente uma forma de sempre ir empurrando com a barriga, tudo por tudo. E o tempo passa, e enquanto esse tempo passa, é nesse ponto que eu quero falar, que eu gostaria de colocar, que é justamente sobre os que estão no poder. Eles vão gozando daquilo que se tem de benéfico no poder. Uma boa alimentação, dinheiro para tudo. Dinheiro para combustível, dinheiro para carro, dinheiro para pagarem aluguéis, dinheiro para paletó, dinheiro para gravata, dinheiro para sapato, dinheiro para tratamento médico, dinheiro para fazerem check-up geral. Ah, eu estou com um problema na cabeça, vai, faz um check-up geral, faz uns exames geral. O meu coração, doutor, como está o meu coração? Tudo pago pelo povo, tudo realmente ao bel prazer. Pensando dessa forma, analisando toda essa celeuma, essa discussão do dia a dia, esse problema, será que nós, cidadãos dessa terra chamada Brasil, não nos conscientizamos, não vemos realmente que o problema profundo de tudo isso é justamente as decisões tomadas, nossas decisões tomadas. Aí voltamos a nos culpar e realmente somos culpados. Por quê? Porque, se você analisar, nós elegemos aquele presidente da República outra vez, e aquele outro, outra vez. E aquele outro presidente, outra vez. E aquele outro senador, nós elegemos outra vez. Mas ele voltou de novo, aquele senador voltou, ele está lá no poder. Ele está conduzindo as coisas para os esquemas, para os projetos, para ele, para os beneficiários dele. E a nação? Essa nação vai tocando. E aquele deputado voltou de novo ao poder, aquele deputado federal está de novo no poder, reeleito. E quando você obtém resultados? Nenhum. Nunca vai ter. Nunca. Porque a corrente dos erros, ela não é quebrada. Né? Algo quando está realmente nos prejudicando, o que a gente faz? A gente se afasta. A gente procura se distanciar. A gente não quer conversa. Mas por que com um político errado e corrupto a gente quer conversa? A gente quer continuar? Mas por que a fome? Por que a falta de segurança? Por que a falta de assistência? Porque realmente é aquele político que nos anos anteriores estava lá e nos anos passados estava lá e nos anos atuais está lá. Ele sempre está presente. Ele arruma meios de montar, né, grupos e se perpetuar no poder e se manter no poder. Por quê? Porque você não se candidata a nada. Você não se candidata nem ao clube dos chifrudos. Não se tem realmente uma resposta, sabe? É fácil entender aquilo que um técnico de futebol faz. Qual a melhor defesa, cara? É o ataque. Vai para o ataque. Violência só se combate se realmente se tiver disposição. Tem que se ter estratégia.
Tem que se ter realmente um meio de avançar, tomar posicionamento naquela trincheira e realmente ficar lá naquela trincheira defensiva e dizer: não, não, de forma nenhuma não. Aqui, mas não. Queremos gente nova, queremos pessoas com visibilidade diferente, pelo menos indivíduos que não saibam ainda o caminho do roubo. Porque todos que estão aí conhecem todas as brechas, vilas e vielas da roubalheira nesse país, ou não conhece? Meios de tapar, de segurar, de não deixar crescer, de brecar, meter o pé no freio, travar, puxar o freio de mão e dizer: não, daqui não sai não, fica tudo aqui entre nós e está tudo bem. Nós somos realmente apagados, esquecidos, deixados no meio do caminho. Velhos, aqueles velhos não servem para nada mais. Aqueles velhos não precisam nem de se aposentar. Quanta gente aí pode ser aproveitada ainda? Quanta gente aí pode ser realmente colocada em ação para que possa produzir, trazer algo de benefício? Mas não, fica lá esquecida. A juventude tem que se aperfeiçoar cada vez mais. Claro que tem que se aperfeiçoar. Essa gente tem que ter oportunidade. Essa gente tem que ter uma boa orientação. Mas começaram a justamente a travar uma das coisas principais na vida, que é a família, os valores, o respeito, a responsabilidade, a disposição de um pai em lutar, trabalhar para educar os seus filhos, em cuidar com a sua esposa da sua casa. Isso está tudo desvalorizado, desrespeitado. A juventude não quer realmente ouvir mais os pais. Entramos num descontrole. Mas por quê? Porque nós não temos leis. Porque não há lei, não há regras, não há respeito. Não há realmente hora para parar. Não há limite para as coisas mais. Tudo tem o seu limite, tudo tem. Eu gostaria muito que esse nosso comentário de hoje aqui no nosso canal no YouTube, tv103.com, fosse aproveitado, fosse ouvido, fosse visto. Nós temos a nossa web rádio também, web rádio 103.com, jornalismo regional, 24 horas de informação. A gente tenta fazer um trabalho nosso, divulgar o interior, mostrar a nossa gente. É uma luta contínua e que eu vou confessar a vocês, eu só vou parar realmente quando sumir dessa terra, quando partir para outro plano ou me enterrarem definitivamente. Eu não sei o que irá acontecer comigo. Mas eu sei que enquanto vida eu tiver, eu vou estar aqui tendo esse tipo de visibilidade, esse tipo de visão, de comportamento, de combater certas coisas e, vamos dizer assim, provocar, né, para que realmente as pessoas possam entender e ver que elas são o começo, são o meio e o fim de tudo isso que nós estamos vivendo politicamente, do nosso poder entregue a alguém, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, entregue nas mãos de pessoas que não se preocupam com você. Elas se preocupam em enriquecer cada vez mais, em crescerem particularmente, mas não sabem ela que serão devoradas pelo dragão, o dragão do tempo,
a foice amolada do tempo. Eles podem luxar, se deleitarem com o que é de melhor, nadarem abraçadas e deixarem o povo para trás, mas eles terão um encontro. Assim como o mais humilde cidadão desse país, assim como as pessoas mais humildes dessa terra terão um encontro, eles terão também. E eu vou confessar a vocês, saber que o fim é a morte, para mim é muito gratificante, porque eu sei que eles vão morrer. Só houve um homem na história da humanidade que morreu, mataram e ele ressuscitou. Só um. Jesus Cristo de Nazaré. Por mais que o indivíduo tenha aviões, carrões, seguranças, mobílias, mármore do melhor, ele vai voltar ao pó. E nós ficamos por aqui. Saúde, paz e alegria e felicidade todo dia. Tchau, pessoal.